Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos fazer mais um vídeo aí da nossa série Barganhas da Bolsa, onde os nossos analistas separam aqueles papéis aí baratos da B3 e também do mercado internacional. Já deixo o convite, para vocês nos seguirem no YouTube e no Instagram, lembrando que nós publicamos esse vídeo nas duas redes sociais, tá? Eu vou deixar para vocês também aqui o cupom ARRAIALCAP, que até o próximo dia 8 de junho dá 30% de desconto na compra dos nossos produtos. Então hoje, falando sobre o setor automotivo, é um dos setores aí que mais sofreu com a crise, que foi mais afetado, e apesar do pessoal da análise aqui entender que o mercado, principalmente aqui no Brasil, pode demorar um pouco mais para se recuperar, levando em conta os preços das ações, nós entendemos sim que é um setor que está bastante descontado e é um dos mais baratos, tá? Aqui o pessoal colocou a variação das ações, fora a Metal Leve, que deu uma subida muito forte, está com alta de 61% nesse ano. A IOSP está com alta de 13,81%, Marco Polo 0,37%, Randon 11% e a Tupi aí pouco mais de 20%. E a gente já percebeu na virada do ano números muito fortes do setor, principalmente aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, números aí de maio, as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos aqui no Brasil subiram 7% de maio em relação a abril desse ano. No ano contra ano, claro, considerando que o ano passado nós tivemos o ápice da crise, a alta foi de mais de 203%. E no acumulado do ano, os emplacamentos aí já subiram 32% em relação ao ano passado. Além disso, pessoal, as concessionárias seguem com estoques reduzidos, equivalente a 12 dias de venda em maio, principalmente diante da fraca oferta das montadoras. Vale a pena a gente lembrar que, inclusive, nós tivemos problema de produção aí, não só no Brasil, como em outras montadoras do mundo, em função da falta de peças. Esse ano, a Fenabrave, que divulgou esses dados, manteve a expectativa de alta nas vendas, incluindo aqui motocicletas, para uma ordem de 16% em relação a 2020, porém a gente acredita que já em julho eles devam revisar para cima aqui esses números. E quando a gente pega isoladamente, a gente percebe que principalmente setores como ônibus e veículos pesados, como caminhões, acabaram subindo ainda mais. Os caminhões, as vendas subiram quase 16% em relação a abril, de abril para maio, e 140% em relação ao mês de maio do ano passado. Já ônibus, que também foi um setor duramente afetado pela crise, as vendas dispararam 35% na comparação mensal, de abril para maio, 130% na comparação anual. E além disso, pessoal, as máquinas agrícolas também devem bater recordes aí esse ano. Ou seja, a gente espera números robustos esse ano e também em 2022. Fora isso, no mercado externo também está bastante interessante, o mercado se recuperando. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um boom aí de venda de carros novos e também de venda de carros usados e de veículos pesados. Nós temos esse super pacote trilionário aí de infraestrutura que vai acabar puxando o setor. E vale a pena a gente falar que essas empresas aqui são empresas que têm um histórico interessante de execução, um longo histórico de mercado, e são empresas que já passaram por várias crises, não é a primeira crise que elas passam. A gente pega a Randon, por exemplo, foi uma empresa que já pediu recuperação judicial lá no início dos anos 80, e além disso, boa parte das receitas dessas empresas vem de exportações ou de operações no exterior. A gente gosta tanto do setor que nós temos algumas recomendações de curto, de médio e também de longo prazos. Falando um pouquinho a respeito das empresas, pessoal, a IOSP, que é líder mundial na fabricação de rodas, a IOSP foi a empresa que mais sofreu na crise, até porque ela estava com um processo de melhoria de produtividade no ano passado e a crise pegou em cheio a companhia. Hoje ela tem o PL negativo e o PVP na casa de 0,65, é mais uma das empresas aí que operam abaixo do valor patrimonial. Em termos de última linha aqui, não foi muito bom o resultado, mas ela conseguiu aumentar o lucro de 9 milhões para 51, mas operacionalmente a gente mostra a retomada do setor. A receita operacional líquida disparou quase 41%, chegando a 3 bilhões no primeiro trimestre. Lembrando que da composição da receita da IOSP, Europa representa com quase 36%, América do Norte 27%, América do Sul 25%, e Ásia e outros mercados aí aproximadamente 11,4%. Nós temos a Metal Leve, pessoal, que é controlada pelo grupo alemão MAHLE, que é um grupo aí que atua em mais de 35 países,
E a MAHLE Metal Leve atua na comercialização de componentes de motor a combustão interna e filtros automotivos. Então eles têm como clientes aí General Motors, Volkswagen, Fiat e assim por diante, e também é uma empresa que exporta para vários países e é uma companhia de ponta, tá? É uma empresa que pode parecer cara, né? Hoje ela tem um PL aí na casa de 17 vezes e um PVP de 2,7, mas vale a pena a gente lembrar que eles têm dividendos represados aí em função da crise e quando as coisas normalizarem mais, eles devem abrir o cofrinho aí e pagarem dividendos gordos, o que é uma característica histórica da Metal Leve. A crise também pegou em cheio a empresa, né? E dessa forma a Metal Leve também sofreu tanto no mercado de equipamentos originais, né, quanto para a parte que eles fornecem para as montadoras, né, que é o mercado aí de peças de reposição. Lembrando que de exportação, eles exportam quase 40% vai para a América do Norte, em torno de 46% Europa, América do Sul 12,8% e outros em torno aí de 3%, e divulgou fortes resultados aí no primeiro trimestre. E mesmo na Argentina, né, que eles consideram o mercado interno, os resultados vieram muito fortes, né? A gente percebe que a receita líquida subindo 45,5% para 835 milhões e o lucro líquido disparando 487%, saindo de 21 para 126 milhões de reais. Nós temos aqui a Marco Polo, né, pessoal, que é outra empresa que está com um PVP aí de 0,96, também operando abaixo do valor patrimonial. É outra empresa com um resultado fantástico, né? Foi fundada lá em 1949 e tem ações na bolsa desde 1978. E ela é uma empresa global, né, pessoal? Muito forte na fabricação de carrocerias de ônibus, micro-ônibus e componentes também para o setor automotivo. Foi uma empresa que sofreu bastante na crise. Aqui no Brasil sofreu um pouco menos em função do Caminhos da Escola, né, que é um programa do governo federal para a modernização de frotas de redes municipais, estaduais e de educação básica pública, né? Mas a gente percebe aqui, né, que já melhorou um pouco em relação aos trimestres do ano passado. Ainda assim, a receita líquida caiu 9,3% do primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. E nós tivemos a empresa aqui com um pequeno prejuízo aí na casa de 14 milhões. A gente espera resultados mais sólidos aí para a Marco Polo. Lembrando que ela não é um reloginho, né? Então não é uma empresa que vai divulgar sempre resultados maiores, né? Porque às vezes ela pode fechar contratos de venda maiores e dar um up no lucro e na receita da empresa. E a gente já percebeu um movimento aí de alguns gestores de longo prazo encarteirando a Marco Polo. Nós temos aqui a Randon, né, pessoal, que essa aqui sim parece que não teve crise, né? Hoje ela está com um PL aí na casa de 5,4 vezes, dá para se chamar uma barganha de qualidade. Lembrando que no caso da Marco Polo nós utilizamos ali a Pomo 3, né? E aqui a Rapt 3, que são as ações ordinárias, que são as que estão mais descontadas, apesar de serem ações que têm menos liquidez. Mas para quem está pensando no longo prazo, isso não faz tanta diferença assim. A Randon é a maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina, e além disso é forte também na parte de autopeças, inclusive ela controla a Fras-le, que é uma empresa bastante interessante também, e é a maior exportadora do Brasil do segmento. A Randon tem mais de 70% do mercado de exportação, tá? Hoje em torno de 20% da receita da Randon, varia um pouco de trimestre para trimestre, mas em torno de 20% é de exportação. A Randon teve resultados muito fortes, aqui a gente pega a receita líquida, subiu quase 65% do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, e o lucro líquido aqui disparou, né? Saiu de 2 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 134 milhões no primeiro trimestre desse ano. E vale a pena a gente lembrar que eles divulgam prévias operacionais mensais, né? Pena que não são todas as empresas que fazem isso. E quando a gente pega aqui do acumulado até abril, que foi o divulgado até agora, né, a receita consolidada subiu 90% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, né, o primeiro semestre aí da Randon e o segundo também, o ano de 2021, deve ser bastante forte, né? Lembrando que eles se beneficiam bastante do agronegócio, que vive um ótimo momento e vai continuar vivendo aí nos próximos anos, pelo menos é o que a gente espera, ainda mais considerando os preços atuais das commodities. Nós temos aqui também a Tupy, né, pessoal, para finalizar. A Tupy já está com um PVP um pouquinho mais elevado, vamos dizer assim, na casa aí de 1,4 vezes, mas a gente entende que os últimos movimentos da Tupy, principalmente com a aquisição da Tesc, ainda não estão bem precificados, tá?
Lembrando que a Tupy é a maior fabricante do mundo de blocos e cabeçotes de ferro fundido para motores, principalmente veículos pesados, e ela atua muito forte no mercado externo, né? Além de ser uma empresa que tem também um histórico bom de pagamento de dividendos. Hoje a Tupy exporta mais de 80% da produção dela e ela também tem partes fabris lá fora, como no México. Tá? Lembrando que no ano retrasado eles fizeram a compra da Teskit, uma concorrente que era uma subsidiária da Fiat, com fábricas no Brasil, México, Polônia, Portugal, além de uma Joy Venture na China. Só com essa aquisição a Tupy vai dobrar a capacidade de produção e vai ter uma penetração maior na Europa e entrada no mercado chinês, que é um dos grandes filões aí do mercado. A Tupy já estava há algum tempo pesquisando no mercado para fazer uma aquisição grande, né? Eles tinham feito a última aquisição lá em 2011 com a Saltillo e pagaram mais de R$1 bilhão. Foi um negócio de quase R$1 bilhão aí a compra da Teskit, né? Lembrando que o CAD já aprovou aqui no Brasil a compra, o regulador europeu também, faltando apenas aí as autoridades americanas e mexicanas. E quando a gente olha aqui em termos de resultados, também resultados fortes, né? A receita subiu 41% de 2020 para o primeiro trimestre desse ano, e o lucro líquido aqui ainda prejuízo, tá? Tiveram algumas questões não recorrentes, mas o prejuízo diminuiu 92%, chegando a 14 milhões. Mas o mais importante que a gente olha hoje aqui é essa questão operacional, e todas as empresas, com exceção da Marco Polo, que piorou um pouquinho, melhoraram, mas como eu comentei, a gente já espera um segundo semestre mais positivo aí da Marco Polo, tá, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Para quem não tem nenhuma dessas ações aqui em sua carteira, vale a pena bastante aí ficar de olho, ainda mais considerando que o preço delas nós consideramos ainda bastante atrativos. E como eu comentei, quem quiser aproveitar o desconto de 30%, as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. É só utilizar o cupom ARRAIALCAP. Lembrando que nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as carteiras de ações de longo prazo, o Carteiras Capitalismo, que é a parte de criptoativos, renda fixa, mais Top Fundos, mais o Invista em Ações, são as carteiras diversificadas, o Full Trader, que são as recomendações de médio e curto prazos, mais as recomendações do Invista em Ações, e o completo, que são todos os nossos produtos. Vou deixar sempre os nossos contatos, né? O telefone 4003-9127, o e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir também aqui na descrição, o nosso link do WhatsApp, pode deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!